Olá, meninos e meninas que formam as turmas do 5º ano de Feira de Santana. Estamos aqui, prontinhos para começarmos mais uma videoaula, para termos este momento aí, onde mesmo aqui a Pro do outro lado da tela, vai acompanhar vocês, vai orientar, vai passar informações e vocês vão dar continuidade com as atividades que estão sendo programadas para você durante esta semana. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, turma, como a gente já iniciou, não é? Já aí um dia antes, em aulas aí anteriores, a gente está com esse tema durante essa semana, que é Curtindo Minhas Férias. E aí, durante toda esta semana, as nossas videoaulas serão direcionadas a atividades, a orientação de atividades, de ações que vocês podem desempenhar nas férias de vocês, aproveitando este momento de descanso, de lazer, de relaxamento, mas também aí se divertindo com ações produtivas, educativas, e é por isso que a gente está com mais uma aula aí com esse tema geral, que é Curtindo Minhas Férias. Mas aí o nosso tema específico da videoaula de agora é Sons do Verão. E a gente já vem observando em aulas anteriores a esta a importância da música para a nossa vida. Como a música é uma atividade prazerosa, que pode inclusive servir aí para tratar até algumas doenças, né? Alguns problemas de saúde. A música interfere no nosso emocional, traz para a gente aí ações aí de relaxamento, não é? Dependendo da música que você escuta. Ou então de agitação, de diversão, de alegria, porque a música pode estar presente em diversas situações e também em diversos momentos. E aí, quando você pensa no seu período de férias, que a gente já viu aí que é tão importante, tão necessário, é um período de descanso, um momento de descanso, e a Pro passou aí, orientou que vocês já começassem a estabelecer uma lista, já pensar nas brincadeiras que vocês desenvolveriam neste momento. Vocês já pararam aí para pensar em quais músicas você pretende ouvir, pretende escutar, pretende dançar, se envolver aí neste período de férias? Pois é, então nosso tema hoje é justamente relacionado aos sons que você vai ouvir ou que você vai preparar para ouvir durante esse período. E aí, para começar, para trás a observação desta imagem, olhem só, nós estamos vendo aí várias mãos com movimentos diferentes, observando que, dependendo do movimento destas mãos, o som produzido através desse movimento também vai ser diferente. Então, a gente observa aí mãos estalando os dedos, mão batendo palma, e aí a gente percebe o quanto o som está aí relacionado com os movimentos do nosso corpo em diversas situações. E o que é que vocês acham, então, que essas mãos estão reproduzindo? Aí a Pro já se adiantou, né, e comentou sobre a resposta. Essas mãos estão reproduzindo de forma diferente sons. Mas aí eu tenho uma pergunta. Você sabe o que é som? Olha só. O som é uma vibração que se propaga pelo ar, transmitindo energia. E aí, vários instrumentos ou de várias formas, o som pode se propagar pelo ar e pode transmitir essa energia, essa vibração, que é sentida, não é? Que é ouvida. Mas você sabia que o nosso corpo pode produzir som? Olhem só, quando a gente pensa normalmente em som, a gente já faz essa junção, né, ou essa relação do som com a música. E aí, por isso, a gente já pensa no canto ou em instrumentos musicais. Mas é interessante a gente observar que o som acontece à nossa volta, seja por elementos da natureza, por diversas situações e ações que estão acontecendo ao nosso redor, e também sons que são produzidos pelo nosso próprio corpo. Sons que estão aí acontecendo, nos acompanhando, né? Em todos os momentos, em todos os minutos do funcionamento do nosso corpo. Sons que aparecem, que acontecem em diversos momentos, mas em momentos distintos, separados, como você espirrar, como você tossir.
e outros que estão aí acontecendo o tempo todo, como o coração batendo, ou como o barulho, ou o som produzido quando você respira. E aí, quando nascemos, né, já temos no próprio corpo vários instrumentos musicais. Já parou para pensar nessa perspectiva, né? Em nosso corpo produzir som, e esse som ter aí, ó, todos os elementos que formam a música? Pois é. Pois eles possuem aí ritmos e som internos e externos, como os batimentos do coração, o ato de respirar, né? Tanto a inspiração quanto a expiração, o choro, o ronco, os movimentos produzidos dentro e fora da boca, na língua, lábios e dentes, e também os sons produzidos aí por nossa barriga. Então, existem diversos sons que estão sendo produzidos o tempo inteiro no nosso corpo, diante do próprio funcionamento de cada órgão. E aí a gente pode entender esses sons, né, como sons que são emitidos e associar aí, dependendo da forma como nós podemos controlar alguns desses sons que são produzidos por nosso corpo, colocando nesses sons ritmo, colocando nesse som aí determinação de tempo e transformando alguns sons que o nosso corpo é capaz de produzir em ritmos musicais e até acompanhar determinadas músicas. O que você sabe sobre os sons corporais mais comuns? Já parou para pensar quando a Pro falou aí em tantos exemplos de sons que são produzidos por nosso próprio corpo? O que você parou aí? A Pro vai pedir que a gente faça um pouquinho de silêncio e tente escutar algum som que o nosso corpo está produzindo neste momento, tá certo? Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. A Pro vai fechar os olhos aqui também. A gente vai ficar em silêncio e aí nós vamos tentar ouvir algum som produzido por nosso corpo, tá certo? Então, vamos contar e a Pro vai dar um tempinho para a gente tentar ouvir esse som. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, ó, e a gente vai tentar ouvir um pouquinho deste som. E aí, ouviram alguma coisa? Às vezes, se a gente tapar aqui, ó, os nossos ouvidos, né, facilita ouvir pelo menos as batidas do nosso coração. Porque como tem os barulhos também externos, né, ao nosso corpo, às vezes interfere e a gente não consegue ouvir perfeitamente aquilo que está acontecendo dentro do nosso corpo. Mas é possível que você tenha aí percebido o barulho da sua respiração, os batimentos do seu coração, de repente aí uma barriga roncando com fome. Então, existem aí diversos barulhos, diversos sons, ruídos que vão ser produzidos por nosso corpo e que a gente pode prestar atenção que alguns sons aí, não estes que acontecem de forma natural, mas outros sons que nós podemos produzir com o nosso corpo, pode servir para acompanhar, inclusive, aí algumas músicas. E aí a Pro traz alguns sons emitidos por nosso corpo para a gente ir observando como estes acontecem. A primeira imagem aí que a Pro mostra é uma pessoa respirando. Então, tanto a inspiração, ó, quanto a expiração, dependendo aí da intensidade, dependendo do ritmo que nós vamos respirando, né, o som vai sendo produzido. Às vezes esse som vai estar mais alto ou mais baixo, dependendo aí da intensidade desse processo. Mas é um som que vai acontecer o tempo inteiro, porque a gente não para de respirar. Aí nós temos agora alguém tossindo. A tosse já não é algo que acontece constantemente, né? A tosse a gente sabe que é uma forma de defesa aí do nosso corpo, quando algum tipo de alimento, né, ou água vai, né, pelo lugar errado, que ele deveria ir para o estômago, acaba indo para o nosso sistema respiratório, e aí a tosse é uma forma de tirar, né, este alimento ou este líquido que pegou o caminho errado aí, por isso que a gente às vezes engasga, e a tosse pode ser uma defesa aí do nosso corpo. Ou então, se a gente estiver resfriado, né, com algum problema relacionado à gripe ou à garganta mesmo com alguma dificuldade. Mas aí vai acontecer em períodos separados, distintos, em momentos em que houve a necessidade do nosso corpo se expressar aí através da tosse, mas não é algo que a gente vai estar produzindo o tempo
inteiro. Outro barulho aí que pode acompanhar algumas pessoas é o barulho do ronco. Às vezes, quem está roncando nem percebe, né, o barulho que está fazendo. O prejuízo é maior para quem está do lado, né, ouvindo ali o barulho do ronco, que está relacionado a alguns problemas de saúde, às vezes até obesidade, e que precisa ser tratado, né, porque pode desencadear até outras dificuldades, outros problemas aí na respiração e nesse compasso que a respiração precisa ter. Mas aí o ronco, normalmente as pessoas roncam aí quando estão dormindo. Também não é algo que vai acontecer o tempo inteiro, vai acontecer em períodos, em momentos separados. Olha só, mais um barulho, né? Mais um som produzido por nosso corpo, que é o espirro. E assim como a tosse também, não é? Vai acontecer em momentos distintos. A gente não vai ficar o tempo inteiro espirrando. O espirro aí também é uma ação de defesa do corpo, e aí acontece por diversas situações, mas vai acontecer em momentos separados. Outro barulho aí, ó, é o soluço. Ui, que barulho, né? Chato, né? A gente fica cansado quando a gente começa a soluçar. Que acontece também por algum descompasso aí no nosso sistema respiratório com o músculo do diafragma. E a gente precisa aí às vezes, beber um pouco de água, ficar um pouquinho sem respirar, para que a nossa respiração entre no compasso correto e a gente deixe de soluçar. Também ninguém fica o tempo inteiro soluçando. É um som que acompanha o nosso corpo, mas que é produzido em momentos separados. E aí agora vem um som que é produzido o tempo inteiro. Aí não vai aumentar de intensidade, vai aumentar ou diminuir de ritmo, assim como a respiração, que são aí os batimentos do nosso coração. Então, a gente pode perceber ele com mais intensidade, com menos intensidade, com mais rapidez, mais lento, dependendo da situação que a gente estiver vivendo, mas ele vai estar acontecendo o tempo inteiro. Às vezes a gente não escuta, né? Mas ele está lá produzindo barulho porque tem um movimento. Agora nós chegamos aí em sons que são produzidos por nosso corpo, mas são sons involuntários, não são sons naturais. E por exemplo, aí, ó, bater palmas, né? O som produzido aí por bater palmas, que também vai ter intensidades diferentes, ritmos diferentes, porque vai depender da forma como você bate uma mão na outra, né? A gente vai ter um pouco de controle em relação a esse som, porque é algo que é produzido por nós com uma intenção em produzir. A gente vai bater palmas porque a gente pretende bater palmas por algum motivo, mas não é algo que está acontecendo independente da nossa vontade. Olha só, assobiar também, não é? É algo também que nós temos um certo controle, porque também acontece quando a gente deseja aí produzir esse som. Entre esses e outros sons, né? É bem interessante a gente observar como esses sons eles podem aí serem combinados e dependendo do ritmo e da forma como eles são associados, eles fazerem parte da composição ou do acompanhamento de algumas músicas. E aí o nosso corpo, então, ele pode produzir diversos tipos de sons que podem ser naturais, como a gente viu, né? A respiração, o espirro, o soluço, o ronco, o arroto, entre outros, ou involuntários, como a palma, assobio, o estalo de dedos, etc. E aí, quando a gente observa todos esses sons produzidos por nosso corpo, você já tentou reproduzir uma música ou um ritmo usando algum som emitido por seu corpo? Sabe como é que faz isso, né? Existem até bandas que chamam bandas de bocas, né? Que reproduzem aí sons musicais a partir de sons produzidos pelo corpo. A utilização das palmas, né, dos estalos de dedos, entre outras movimentações corporais, faciais, que vão produzindo som, mas vão dando a essa produção de som um ritmo e então produzindo uma música. Para lhe ajudar aí, lhe dar algumas dicas
de como nós podemos produzir sons corporais, nós vamos assistir a um vídeo chamado Percussão Corporal. Então, preste atenção no vídeo e aí depois a gente conversa. Oi, pessoal, aqui é o João Santana. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns sons entre os milhares de sons que é possível fazer com o próprio corpo. No vídeo, não é? Quantos sons o nosso corpo pode produzir e em relação aos sons que são produzidos, né? Por vontade, a gente pode coordenar esses sons e associar ritmos musicais e fazer aí acompanhamentos, inclusive, de músicas já existentes, né? A intenção em mostrar essas dicas aí para vocês é observar. Vocês podem aí tentar e colocar como uma das atividades, né, propostas para que vocês desenvolvam nas férias, essa estimulação do nosso corpo produzindo som e tentando aí produzir som de forma coordenada, de forma organizada, para que os sons aí possam servir para acompanhar músicas ou expressar músicas já existentes. E aí, além de produzir os sons, né, com o nosso corpo, o que mais podemos fazer para que a música esteja presente em nossas férias? A gente já viu produção de música com o corpo, mas existem aí outras coisas que nós também podemos incluir entre as atividades das férias, do momento das férias, e que vão aí nos ajudar a ter essa ação, né, da música que é tão importante, tão interessante e presente nas nossas férias. E aí podemos, então, produzir instrumentos musicais utilizando o material que temos em casa. Olha só, além de nos divertirmos, né, com a reutilização de material que iria para o lixo, estamos ainda ajudando o nosso planeta. E aí, na própria imagem que a Pro traz e mostra agora, a gente observa a construção de diversos instrumentos musicais que podem aí utilizar materiais que iriam parar no lixo, né? Mas que sendo reutilizados vão ganhar outra função. E aí, quando a gente pensa em instrumento musical, é interessante a gente saber o que é um instrumento musical. A gente já viu que o nosso corpo ele se encaixa como um instrumento musical, porque ele produz aí diversos sons. Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. A gente tem aí instrumentos de percussão, instrumentos de corda. Então, existem instrumentos que utilizam materiais diferentes, formatos diferentes e que produzem sons
diferentes, pertencendo então a grupos distintos. Mas a gente percebe aí que os instrumentos musicais acompanham as pessoas há muitos anos e fazem parte desse contexto, dessa composição, quando nós pensamos na produção de uma música. E aí, observando essa prática, né, de nós podermos construir um instrumento musical utilizando recursos que nós temos em casa, e quem sabe aí, através desta prática, né, desenvolver outros instrumentos além do que a prova vai mostrar agora, e ter uma atividade que é manual, não é? Mas que, além de trabalhar com a arte, vai trabalhar também todo com esse desenvolvimento que a música nos proporciona quando a gente fala das características interessantes na música, quando propõem atividades aí de relaxamento, de prazer, de diversão. Esse instrumento que a prova vai mostrar o vídeo agora se chama pau de chuva, e aí vem da cultura indígena e é bem interessante porque é bem fácil de fazer. Preste atenção. Pronto, assistindo aí ao vídeo, não é, na produção aí desse instrumento musical, o pau de chuva, vocês observaram quais foram os materiais utilizados para a produção desse instrumento. Então, se utilizou ali rolinhos de papel higiênico, que foram unidos, né, por fita crepe, e também durex colorido, para que ficasse ali mais divertido, né, a parte artística ali chamando a atenção para as cores. E aí, dentro desses rolinhos unidos, se colocou pedaços de arame amassados e também grãos de arroz. E a gente observa que a intenção em colocar os arames ali amassados é para que os grãos eles não caiam todos de uma vez só e o som produzido seja um som com extensão de tempo maior. É bem interessante o som produzido aí, porque aparenta realmente o som de uma chuva caindo no telhado. Lembra aí da aula anterior, falando sobre contação de história?
Pois é, esse instrumento pode ajudar, inclusive, né, na produção do som, da sonoplastia aí, quando se conta uma história onde tem chuva no contexto, né, no enredo da história. Além de uma história com chuva e de outras situações, outros instrumentos também podem ser criados aí por você para lhe ajudar a produção de música, para lhe ajudar na contação de história e em outras situações em que a música pode fazer parte das atividades desenvolvidas por você no período das férias e em outras situações também. Então, é uma atividade bem interessante, essa produção manual de um instrumento musical, mas que você pode aí estender, né, a outros instrumentos e utilizar em diversas situações. E aí, será que tem mais alguma coisa? Olhem só. Aí a gente já observou os sons que o nosso corpo pode produzir, como a gente pode associar esses sons, dando a ele ritmos e fazer com que esses sons participem de músicas, acompanhem músicas ou sejam músicas. E a gente já observou aí a sugestão de produzir um instrumento musical ou vários instrumentos musicais que a gente pode pesquisar e observar como se faz, utilizando materiais simples, materiais que temos em casa, compondo, né, produzindo esses instrumentos. Mas será que existe mais alguma coisa que a gente pode fazer para que a música, né, faça parte aí das nossas férias? Olhem só. Claro que existem aí outras ações relacionadas à música que você pode desenvolver. E a Pro traz outra sugestão. Existem aí vários aplicativos gratuitos que permitem que baixemos músicas da internet e possamos ouvi-las sempre que sentir vontade. E aí a gente já sabe que ouvir música é tudo de bom, né? Que vai nos proporcionar aí diversos benefícios, inclusive benefícios para a nossa saúde. Então, utilizando o aparelho de celular ou computador, aquilo que você tiver disponível, você vai conseguir também baixar, através de aplicativos, diversas músicas, produzir uma lista com essas músicas, das suas músicas preferidas, deixar essas músicas arquivadas na memória do aparelho, para que mesmo que você não tenha internet, você consiga aí ouvir essas músicas no momento que for oportuno, no momento que você sentir necessidade e vontade. Então, há diversas opções de aplicativos para baixar e ouvir música no celular com Android. Aplicativos populares, né, que aparecem com funções aí gratuitas e que você não precisa comprar ou pagar. Existem os que são pagos, mas existem também aqueles que você consegue baixar músicas sem nenhum custo. Então, existem aí aplicativos populares como Spotify, Deezer, o Tidal, o Napster, permitem transferir canções para o seu smartphone e, em seguida, você pode ouvir músicas offline, ou seja, sem gastar o pacote de internet ou acessar uma rede Wi-Fi. Então, você pode pesquisar entre os que a Pro sugeriu outros aplicativos também que se enquadram melhor à sua necessidade e aí fazer desses aplicativos aí um utensílio para que você tenha sempre em mãos a sua música ou as suas músicas preferidas. E aí agora é com você. Qual é o seu som de verão? Organize sua playlist e curta as férias. Lembra aí do som de verão, que é o tema da nossa aula? Pois é. Pense aí em todas as sugestões, em todas as orientações que a Pro deu nesta aula e vai pensando aí em qual instrumento você vai produzir, qual som com seu corpo você vai tentar fazer, como será a sua playlist através dos aplicativos que permitem que você baixe, né, que você acesse vários tipos de música, vários ritmos musicais. A nossa aula termina aqui, mas a gente se encontra aí num próximo momento, ó. Tchau, tchau.